tá mudando para vocês, gente? Tem uma cruz aí? Sim. Ah, tá. Então beleza. Não, então tá tranquilo, tá normal. Entendido até aqui, gente? É isso. Então, lembrem-se, todos os dias, e isso nós vamos falar do começo ao final da aula, todos os dias nós temos a batalha espiritual. A batalha que a gente tem que vencer e lutar todos os dias. E, durante todas essas aulas, nós falamos de muitas delas. Né? Muitas delas. As tentações, pecado, casamento, ego, tecnologia, trabalho, misticismo. Foi uma aula bem interessante sobre misticismo. Sabedoria, Felipe falou sobre isso. Aparência, quando o Felipe falou sobre roupas e tudo mais. Lembre-se, gente, eu não estou falando coisas que vocês não têm que ter, nem mais uma vez a gente bate nessa tecla. Nós não estamos tirando vocês. Lembrem-se que o principal moto do crente, o principal moto daquele que segue a Cristo, é quando ele disse que ele não veio ao mundo para tirar a gente daqui, para tirar do mundo. Seria até bom, né? Se a gente fosse arrebatado, se a gente fosse levado, em relação a tudo isso que acontece aqui. Mas ele veio para nos livrar do mal. Tá? Ele veio para nos livrar de tudo isso. Da batalha que temos todos os dias. É o narcisismo, a adoração absurda, né? Daquela aula que eu dei, né? Falando sobre adoração. Autonomia, hipocrisia, falsa religião, imagens, ateísmo, tudo isso nos nossos dias. Corpo, falamos, o Felipe falou um pouco sobre isso, o Ivan também. Idolatria, riqueza, sexo, conhecimento, carne. Né? Todos esses pontos foram falados, pincelados e citados quando a gente fala sobre as batalhas espirituais que nós temos todos os dias contra as idolatrias e contra quando a gente coloca um ou mais desses no lugar de Deus. Beleza, gente? É isso que vocês precisam ter em mente. Hoje, nós vamos fazer um bate-papo bem rápido aqui, bem sucinto em relação ao fechamento da lição, porque o que a gente precisa que vocês entendam é isso. Nós não vamos estar livres de tudo isso. Nós não vamos estar livres. Deus não falou que a gente já está livre. Deus não falou que quando você fosse pro lado dele, quando você o aceitasse, quando você acreditasse em Cristo como centro da sua vida, você não ia ter nada disso. Nós vamos ter. Mas como aquela figura, a primeira figura que eu coloquei, é exatamente aquilo que você tem. Alguém guerreando por você. Você tem tudo isso, mas alguém que, se você deixar lutar por você, a vitória é certa. Como a gente viu nas batalhas do Antigo Testamento. Quando o povo não estava preparado, gente, eles perderam batalhas. Quando o povo não estava pronto para assumir aquilo lá, ou alguma dessas coisas aqui, quantas histórias na Bíblia a gente não vê que uma dessas aqui atrapalhou? Eles perderam batalhas porque um desses aqui estava lá. O ego. Quantas batalhas a gente vê sobre ego, autonomia, que o povo achava que era por eles mesmos. Moisés teve que quebrar as tábuas da lei, porque quando ele chegou, o povo estava como a autonomia. Não, nós vamos fazer por nós mesmos. E esqueceram de Deus. E Moisés teve que voltar a pegar novas, fazer uma nova aliança. Então, tudo isso daqui, gente, vai estar com a gente todos os dias. Todos os dias. Enfrentar a tentação de nos sujeitarmos a outros deuses. Enfrentar a tentação de nos sujeitarmos a outros deuses. A todos aqueles que a gente colocou. O Deus da Bíblia é o único Deus vivo e verdadeiro. Quando a gente fala sobre isso, a gente bate nessa tecla, na maioria das aulas, gente, é para que a gente entenda isso. É para que a gente coloque no nosso coração a verdade sobre o Deus da Bíblia. Ele é o único vivo e verdadeiro. Aquele com que a gente pode
às vezes parece clichê, né? Parece uma coisa assim, ai, nossa, todo culto falar isso, mas é aquele com que a gente pode contar. E muitas vezes, gente, a gente às vezes fala, mas como que eu converso com Deus? Muitas vezes Deus coloca pessoas na nossa vida como ação dele mesmo, falando com a gente, nos orientando, nos limitando, que muitas vezes a gente precisa. Gente, a idolatria é colocar qualquer coisa, qualquer ser ou coisa acima de Deus ou ao lado dele. Olha que interessante, até agora a gente tem falado sobre colocar as coisas no lugar de Deus. A idolatria é colocar ao lado de Deus. Foi o que Satanás tentou na primeira tentação dele, quando ele falou com Adão e Eva. Foi isso, fala, gente, vocês não precisam ser abaixo de Deus, vocês podem ser como ele. Ao ouvirmos a palavra, gente, quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente pode agir de duas formas. São duas formas que a gente pode agir quando a gente ouve falar do que Deus tem para nós. Ou a gente alegremente glorifica a Deus por intermédio de Jesus Cristo, a gente ouve da lição, ouve do que Jesus Cristo fez por nós, ouve do intermédio de que Jesus, mesmo na oração, a gente fala, por meio de Jesus, nós chegamos a Deus e nós queremos isso para a nossa vida, ou a gente endurece o coração, colocamos tudo isso à prova. Colocamos o nosso coração à prova. Colocamos a palavra de Deus à prova. Não estou falando que vocês não têm que questionar. Jamais, gente. Deus nos deu sabedoria para muitas vezes você ter discernimento de que aquilo que está falando não é bom para você. Aquilo que está sendo falado não está certo. Aquilo que está sendo falado de forma estranha. Não é isso. A gente não tem que aceitar tudo. Mas, muitas vezes, Deus está falando para você e você endurece o coração. Deus está falando para você aquilo e muitas vezes a gente não quer. E principalmente hoje, no mundo de hoje, a gente quer menos ainda. Às vezes ouvir a palavra de Deus porque dói, porque é ruim, porque é uma coisa que eu não quero fazer. É uma coisa que eu não quero para mim. Deus não falou que seria fácil, mas ele falou que seria bom. Mas ele nos prometeu uma coisa melhor. Não vai ser fácil mesmo. E outra coisa, né? Aí vem o negócio do neutro, né? Você fala assim, eu posso ficar no meio. Às vezes eu aceito, às vezes não. Gente, o que a palavra fala sobre neutro, né? Quando se fala de uma pessoa neutro, as palavras que são colocadas na Bíblia é estou a ponto de vomitar-te, né? Eu sou um morno, né? Você acha... não se engane pensando que você pode permanecer neutro. Você pode permanecer morno. Não, às vezes eu aceito, às vezes eu não aceito. Ou você está de um lado aceitando aquilo que Deus quer para a sua vida, acima de todos os deuses, acima de todos os ídolos que a gente põe na nossa vida. Não confunda esses ídolos com ídolos que você tem pessoalmente, tá? Sei que tem gente aqui que gosta de Now United, sei que tem gente aqui que é Shawn Mendes, sei que tem gente aqui que o pai é o ídolo. Não confunda. É só quando você faz isso uma coisa no lugar de Deus, tá? A gente não pode, não é porque a gente não pode ter admirador, essas coisas, nada disso, gente. Não pensa que a gente não vive nesse mundo. A gente que fala as coisas para vocês vive nesse mundo também, tá? A gente tem os nossos ídolos, a gente tem as coisas que a gente adora, as coisas que a gente ama muito de fazer, gosta de fazer. Não pensem que a gente está falando que vocês não têm que ter isso. Só não coloque isso acima ou no lugar de Deus, tá? Então não se engane pensando que você pode permanecer neutro. Então, portanto, gente, qual das duas opções você está tomando? É isso que você tem que ter hoje na sua mente. É isso que você tem que ter hoje na sua vida. Qual das duas opções você está tomando? Você está tomando para a sua vida? Você está glorificando a Deus e agradecendo Ele por tudo aquilo que acontece? Ou você endurece o coração? É muito fácil de representar. É interessante quando minha filha, por exemplo, ela tem 5 anos, e vocês imaginam, e eu sei que vocês foram assim,
tá? Com 5 anos, o Ivan é assim até hoje, tá? Esse negócio de não aceitar, por exemplo, coisas que os mais velhos falam ou às vezes negam por experiência própria, por saber o que vai acontecer. E a gente se rebela contra isso. Quantas vezes não se rebelei contra meu pai e minha mãe? Eu queria dormir na casa de alguém, eles não deixavam. E minha filha faz isso, ela fala, eu quero ir na piscina. A gente fala assim, gente, filha, a gente está trabalhando, ó, sábado a gente vai na piscina. Mas eu quero ir na piscina, eu quero fazer isso agora. Ou seja, nem é uma negação, se você for ver. Eu não estou nem negando que a gente não vai na piscina. Estou só falando que nós vamos no sábado, né? Mas não é isso que ela quer. Não é isso que a criança entende. Por quê? Ou até mesmo quando nossos pais ou algum adulto nos nega alguma coisa, por experiência, de saber que aquilo dá choque, que aquilo é quente, que aquilo vai te machucar, que aquilo não é certo, que aquilo não pode, por experiência própria. Então, às vezes, quando a gente pede e a gente aceita aquilo que Deus está fazendo, vai ter um resultado imediato ou mais para frente. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. O resultado da resposta de Deus, seja o sim, seja o não, seja agora não, ou ela é imediata ou ela vem mais para frente. Quando você olhar para trás e fala, nossa, se não tivesse sido aquela resposta, estaria ruim hoje. O negócio teria sido ruim. Então, gente, estudamos a idolatria e nós verificamos as diversas maneiras que ela se manifesta hoje. Tá? As idolatrias modernas, né? E também aquelas idolatrias que são antigas, mas com roupagem de moderna. Então, nós lidamos com todas elas por todos os dias. Sejam aquelas modernas, como a gente falou de tecnologia e tudo mais, né? Sexo, ou aquelas idolatrias antigas, como as imagens, e hoje com roupagem moderna, né? Até mesmo quando a gente falou sobre adoração absurda, das coisas que a igreja começa a colocar dentro dela, aceitando, passando a aceitar como se fosse uma roupagem moderna, como se fosse uma coisa nova. Como é que a gente consegue, então, nos prevenir contra os ídolos do coração? Como que a gente faz isso? Como que a gente aceita que a gente precisa lutar contra esses ídolos que a gente já tem no nosso coração ou todos os dias, né? Então, a supremacia de Deus ela é mostrada de duas formas. E eu queria que, Gabriel, você poderia ler para a gente esse Salmo 2, de 1 a 12? Nós vamos ver a supremacia de Deus sendo demonstrada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tá? Gabriel, por favor, Salmo 2, de 1 a 12, e a Lari, neste caso a Larissa, Colossenses 2, de 13 a 15. Salmo primeiro, Gabriel. Posso ler? Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Aí. Então você vê o nascimento, o surgimento de um ungido de Deus e tudo aquilo que Deus fala para ele. Você vai passar por todas as coisas, tá? Mas eu com você vou mostrar a minha supremacia. E o Novo Testamento também fala, Colossenses 2, 13 a 15, Larissa.
E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida justamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que contava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, escravando na cruz e despojando os principados e as protestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É isso aí. Mais um triunfo de Deus. A supremacia deles quando ele agia diretamente nos povos, né? Quando era Deus agindo diretamente através dos homens escolhidos, e depois no Novo Testamento, quando ele age através de Jesus Cristo, que ele manda ao mundo para derrubar tudo aquilo que surgir contra Deus, né? Então são a supremacia de Deus mostrando que ele age nos povos antes de Jesus e depois de Jesus, aí a partir de quando ele manda Jesus, ele age através de Jesus, tá? Então, esses dois textos mostram. E o que vale ressaltar é que em muitas ocasiões as pessoas e os impérios muito poderosos, então, eles se esforçaram bastante para acabar com o cristianismo, acabar com Jesus, acabar com o que Deus veio instituir, né? E isso, gente, nós estamos falando das batalhas que eram enfrentadas no Antigo Testamento, no Novo Testamento e hoje, tá? Quanto hoje nós não vemos pessoas, impérios, países que querem derrubar o cristianismo e acabar com ele, proibindo, fazendo manifestações contra, e hoje muito mais, tá? Quanto mais a gente avança no tempo, mais a gente vai sofrer isso. Porque as coisas passam a ser banais, as coisas passam a ser relativas. Ah, eu é que faço a regra, eu é que faço desse jeito. Então, até mesmo as regras do cristianismo, as coisas dentro do cristianismo, elas passam a ser relativas. Elas passam a ser do jeito que eu quero. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. É nisso que a gente tem que buscar a supremacia de Deus. Então, nós tivemos as perseguições institucionalizadas. O que é isso? Dentro das instituições. Na igreja, nas escolas, nos lugares que ensinam. Nós tivemos perseguições sociais, né? O povo contra manifestações na rua, né? Confiscos de bens das igrejas, chacinas. Então, em todas as batalhas, né? Tô meio com garganta aqui. Então, vocês veem que em todas essas lutas diárias, né? Tentava-se abafar a supremacia daquele que é o maior, tá? Então, Salmo 95 vai falar exatamente isso que a gente tratou aqui. Eu vou ler para vocês o Salmo 95, que foi o versículo do nosso dia, tá? Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como em Meribá, como no dia de Massá, do deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso.
Então isso, gente, resume o que a gente colocou aqui. Deus é supremo em todas as áreas de nossa vida. Em tudo o que fazemos, pensamos ou planejamos, né? Deus é supremo. Lembre-se disso. Muitas vezes a gente faz listas e faz planejamentos da nossa vida e muitas vezes Deus não está nessa lista. Olha, gente, Deus não é para estar nessa lista mesmo. Deus não é para estar nas listas que fazemos sobre os nossos objetivos ou os nossos planejamentos ou metas para o futuro ou até mesmo metas para agora. Porque Ele está acima de tudo isso. Então, em cada uma das opções que você tem para escolher, Deus tem que estar ali. Deus tem que estar acima de tudo isso para que a gente busque nele a orientação. A gente busque nele o conhecimento do que ele quer para nós. Então, sempre a gente vai achar a resposta, sempre a gente vai entender o que aconteceu, a gente vai entender essa resposta quando a gente busca nele e entende isso. Então, gente, Deus é supremo em todas as áreas da nossa vida. O que a gente precisa fazer? A gente só precisa reconhecer isso. A gente precisa aceitar isso. A gente precisa ter isso para nós. Como as batalhas que foram vencidas, a cruz que foi vencida, todas as perseguições, todas as idolatrias que vêm ao nosso encontro, vêm ao nosso coração todos os dias, a gente vence quando a gente entende que Deus é soberano. Hoje já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E nisso você consegue vencer. É isso que a gente quer fechar, e que vocês entendam e coloquem no coração de vocês, como que a gente vence as idolatrias. Como que a gente passa por isso? Né? Como que a gente vai olhar lá na frente, né? Quando a gente estiver lá na frente, olhar para trás e falar, se ele não tivesse comigo. Né? Então, gente, qual é a importância, então, de você reconhecer a soberania de Deus na sua vida? Pergunte sempre isso, para você mesmo. Qual a importância de você reconhecer a soberania de Deus na sua vida? Você vai ver que você entenderá melhor as coisas que acontecem. Entenderá, pode não ser agora. Gente, as tristezas, as frustrações, ansiedade, essas coisas nós vamos ter mesmo, nós vamos passar, o mundo exige isso de nós. Nós vamos passar, mas a gente sabe como passar. A gente sabe como enfrentar. Mesmo quando a resposta não é aquilo que a gente esperou. Alguém ficou doente e nós oramos e nós pedimos e nós colocamos a soberania de Deus assumindo tudo isso e a pessoa morre. E você fala, tá vendo? Mas quem disse, né, que não era a soberania dele? Quem disse que já não era a hora? Quem disse que aquela pessoa ou aquele emprego, aquele trabalho, aquela escola, aquela nota que você almejava, você não conseguiu? Quem disse que a resposta não era o que era para ser? Não era aquilo. A gente acha que a gente tem expectativas, a gente tem que lidar com as frustrações da vida. Mas aquilo, gente, serve com certeza de coisas para nós e de lição para a nossa vida depois. Quantas vezes a gente olha para trás e fala assim, nossa, quando eu fiz isso, hoje eu estou assim. Nossa, olha, ainda bem que Deus me iluminou naquele dia e eu resolvi fazer isso. E eu não resolvi fazer isso. Sabe? E eu não fiz isso. Eu não tomei aquela atitude. Quando a gente olha, a gente fala, nossa, que bom. Deus era soberano na minha vida. E a gente pode tomar aquelas atitudes. Certo, gente? Então, que as idolatrias da vida aí, que a gente aprende, a gente saiba reconhecer que a gente vai ter essa luta todos os dias. Que a gente vai ter sempre isso daí. Mas que a gente sabe como vencer. Que a gente sabe como passar por isso. Reconhecendo a soberania de Deus na nossa vida. Beleza?
Algum problema, gente? Opa, não falei oi pro Dalson aqui que apareceu. Beleza, Dalson? Não vi que você tava aí, que eu tava na outra tela. Ô, Lali. Agora é a Lali. Abre o microfone aí. Faz uma oração pra gente encerrar, então, esse dia. Pode ser? Pode sim. Tá, faz pra gente aí. Agradecendo, pedindo, principalmente por esse momento que passamos. E pelas esses livramentos que o Senhor nos dá todos os dias. Tá. Senhor meu Deus, muito obrigada por esse dia, obrigado porque o Senhor cuidou de nós, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado e cuidado de nossa família. Deus, muito obrigada por esse momento que tivemos juntos, obrigada porque o André trouxe a palavra, que o Senhor continue cuidando de nós, nos livrando de todo mal, e que o Senhor possa encher nosso coração cada vez mais de Ti, para que possamos aprender e abençoar a vida de outras pessoas também. Continue cuidando de nós o resto do dia e perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Beleza, gente. Bom domingo aí. Boa semana. Semana que vem a gente começa com um novo tema, então. O Felipe vai trazer. E a gente segue até o final do ano, beleza? Beleza, povo? Beleza, ótima aula. Tchau, boa semana aí. Tchau, 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 gente. boa semana. Tchau, boa semana. Semana.